Segundo e último jogo da garotada do Sub-20 no Campeonato Carioca e uma possível vitória que ajudaria demais o Botafogo na tabela de classificação. Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e aqui nesse vídeo eu te conto tudo sobre a partida entre Sampaio Corrêa e Botafogo. Simbora! Começar primeiro com o local da partida, que vai ser no estádio Lorival Gomes de Almeida, mais conhecido aí como Lorivaldão, que tem capacidade para 4.284 pessoas. Não deve estar cheio, jogo à noite, né, lá em Saquarema, depois de Saquarema, lá em Sampaio Corrêa. Um jogo que deve atrair pouco público, mas com certeza a torcida do Botafogo vai marcar presença, principalmente quem mora ali perto. Bom, transmissão da partida vai ser pelo Premier com imagens, mas aqui no Fogo na Rede a gente transmite todos os jogos do Botafogo, então conta aqui com a sua presença pra gente torcer junto pelo Botafogo, você ter o máximo de informações possíveis. É uma transmissão muito bacana de botafoguense para botafoguense, então te espero aqui que com certeza você vai curtir bastante. Já o árbitro do jogo vai ser o Júlio César de Oliveira, da FERJ e da CBF. Tem alguns árbitros que só são da FERJ, não são da CBF. Ele é dos dois, ele é da FERJ e também da CBF. E o VAR também, da FERJ e da CBF, que é o Rodrigo Carvalhais de Miranda. Acabei esquecendo de falar que o jogo vai acontecer às 8h30 da noite e o nosso pré-jogo aqui começa às 7h30, uma horinha antes. Então chega junto com a gente que vai ser muita resenha e muita torcida pelo Fogão aqui no canal do Fogo na Rede. Bom, agora falando sobre o retrospecto entre as equipes é pequeno porque o Sampaio Corrêa nasceu recentemente, né? Foi fundado aí no dia 20 de fevereiro de 2006, vai completar 20 aninhos já, e as equipes se enfrentaram pouquíssimas vezes, mas vou trazer os números aqui para vocês. O Botafogo venceu 3 vezes, não teve nenhum empate, e o Sampaio Corrêa venceu apenas uma vez, e essa uma vez aconteceu justamente no ano passado, e no ano passado, quando eu falo ano passado mesmo, no dia 18 de janeiro, exatamente nessa data, também lá no Lorivaldão, a única vez que as equipes se enfrentaram nesse estádio. O Sampaio Corrêa venceu por 2-1, com gols do Rafael Pernão e do Guilherme, e quem marcou para o Botafogo diminuiu aí, foi o zagueiro Serafim, que hoje nem tá mais no clube. Só para destacar um pouco o nosso adversário, que foi derrotado na estreia do Campeonato Carioca, no Lorivaldão mesmo, em casa, contra o Nova Iguaçu, por 3-1, e quem marcou o gol da equipe do Sampaio foi o Elias, de pênalti, centroavante, que já foi do Botafogo lá no ano de 2013, fez alguns gols naquela campanha legal do Botafogo, voltando à Libertadores depois de 17 anos. Bom, o Sampaio Corrêa também, nesses últimos 3 jogos, né, contando esse da estreia do Carioca, e os últimos 2 foram lá em agosto do ano passado, tem uma curiosidade aí, porque perdeu todos os 3 por 3-1. Os outros 2 foram no mata-mata das oitavas de final da Copa Rio para o Araruama. Então uma equipe que está custando de perder de 3-1. Vamos ver se vai perder do Botafogo também. Agora vamos aqui para o campinho tático para eu te mostrar as prováveis escalações das duas equipes. Começando com o Botafogo, o Lor no gol, dessa vez vai ser ele mesmo. Parece que ele vai estrear com a camisa do Botafogo, o Lor vai fazer seu primeiro jogo, vem sendo convocado para a seleção do Equador, mesmo não jogando no Botafogo, vem sendo reserva lá, verdade, mas impressionante, né? Vem sendo convocado uma seleção que vai para a Copa e nem tá atuando no Botafogo, mas dessa vez parece que realmente vai estrear. Na lateral direito, o Cadu, que deve ser o capitão dessa equipe. Na zaga, o Danilo e o Justino. Justino também pode ser o capitão, né? O Cadu e o Justino já foram capitães várias vezes na base, então vamos ver quem vai usar a braçadeira. Gabriel Abdias na lateral esquerda, por enquanto a linha de zaga, tirando o Lor, tudo igual ao último jogo. Aí a gente tem o Marquinhos titular, assim como foi na última partida, Bernardo Valim também e Caio Vale. E no ataque a mesma coisa também, com o Felipe Januário na direita, o Calma Toledo na ponta esquerda e o Arthur Isaac centroavante. Então o time praticamente igual ao que foi no último jogo, começou a última partida contra a Portuguesa, só o Lor que vai entrar, muito provavelmente, no lugar do Raul no gol. Já a equipe do... e vale destacar também que o Botafogo, o Cauã Toledo tá na copinha, tá? Ele disputou o jogo de hoje, entrou no segundo tempo contra o Itaquacetuba. Vamos ver se ele realmente vai começar a titular. A expectativa é que sim, mas pode ser que não, né? Uma viagem desgastante. Ele realmente pode começar no banco de reservas e entrar no decorrer do jogo, mas que ele vai voltar para o jogo, isso é certo. Então, por isso existe a expectativa dele começar como titular. Assim como outros jogadores que foram para a Copinha, foi o Lucas Camilo, que fez o segundo gol do Botafogo contra a Portuguesa, e o próprio Felipe Januário, também jogou hoje. Esse começou como titular na partida de hoje, assim como o Lucas Camilo. Vamos ver se eles realmente vão atuar e se realmente vão começar como titular, mas pelo menos a informação do GE é que esse aqui é o time do Botafogo para a partida de logo mais. Bom, agora o time da Portuguesa, treinado aí pelo Alfredo Sampaio. O Zé Carlos no gol, o Rian na lateral direita, que é o lateral reserva, parece que o lateral direito titular não vai poder atuar. Daniel na zaga pela direita, Lucas Marreta na zaga pela esquerda, Guilherme na lateral esquerda,
Pablo de primeiro volante, Alexandre de segundo volante, Luan Gama fazendo aqui a meia central, um pouquinho como terceiro homem de meio campo, né, ali como terceiro volante, o Otávio na ponta direita, o Iacovelli na ponta esquerda e o Elias centroavante, volto a repetir aqui, o Elias que já foi do Botafogo, nos deu alegrias, né? O Elias fez bonitos gols na campanha de 2013, centroavante que jogou bem pelo Botafogo, eu tenho memórias boas com ele. Agora falando um pouquinho como as equipes devem atuar, né? Eu imagino que o Sampaio Corrêa vai jogar com uma linha baixa, tá? Pelo menos esse é o estilo de jogo do Alfredo Sampaio. O Alfredo Sampaio sempre foi treinador de equipes menores aqui do futebol carioca e sempre fez isso contra equipes grandes. Eu lembro um pouquinho, né, do jogo do ano passado. Contra o Sampaio Corrêa e foi mais ou menos desse jeito. Mesmo o Botafogo, eu falei que jogou com... Nem falei, né? Que jogou com o time sub-20 no jogo contra o Sampaio Corrêa, que a gente foi derrotado por 2-1, e jogo sub-20 muito pior do que o atualmente treinado pelo Carlos Leiria, que nem se compara ao Rodrigo Belão, que inclusive o time dele sub-20 eliminou o Carlos Leiria hoje na Copinha, volta a repetir. Bom, então acho que o Sampaio Corrêa vai jogar em bloco baixo, mais ou menos assim, se defendendo no próprio campo, tentando sair em contra-ataque, com muita bola espichada pro Elias, tá? Bola longa, lançamentos o Elias prendeu, um centroavante mais experiente, então tem esse pivô, cruzamentos muitos para ele, né? Muitos cruzamentos para o Elias dentro da área, para aproveitar essa experiência do Elias contra uma zaga jovem, e o Botafogo provavelmente vai ter mais a bola, contra a Portuguesa teve um pouquinho menos do que eu imaginava, o Botafogo deve ter mais a bola, deve subir as linhas, apertar alto, como o Rodrigo Belão gosta, né? As jogadas ensaiadas realmente me surpreenderam bastante, o jogo contra a Portuguesa, um time muito bem treinado do Botafogo, então eu espero que a gente veja um bom futebol amanhã, nada absurdo de, nossa, nos impressionou demais, mas um Botafogo favorito, mesmo com o time sub-20, um Botafogo com um sub-20 organizado, com boas peças, e vamos observar bem esses garotos, vamos ver se o Danilo e o Justino vão bem de novo na zaga, foram muito seguros na partida contra a Portuguesa, o Marquinhos e o Bernardo Valim vão bem de novo no meio campo, o Caio Vale teve uma ótima atuação contra a Portuguesa, o Arthur Isaac entregou um pouco menos, né? Mas correu bastante, se esforçou bastante. Vamos ver se dessa vez ele tá com um pouquinho de mais qualidade, tá mais focado no jogo também. O Felipe Januário e o Calma Toledo nas pontas. O Calma Toledo foi mal no último jogo, mas é o grande destaque dessa equipe. Vamos ver se ele entrega um pouquinho mais também, assim como o Arthur Isaac. Felipe Januário já foi bem, né? Já teve uma atuação melhorzinha, correu bastante, se esforçou e quando teve a bola foi mais arisco, foi mais para cima, acertou mais as jogadas que teve. Então vamos ver se o Felipe Januário também entrega o que entregou na última partida. E o Gabriel Dias foi um lateral muito seguro. Me surpreendeu, o Cadu já imaginava a atuação dele segura contra a Portuguesa, também foi muito bem, então um time que entregou bastante contra a Portuguesa, imagino que amanhã se o campo tiver direitinho, não vi como tá o campo de Sampaio Corrêa, não consegui achar, mas se tiver legal, o Botafogo tem tudo para fazer uma grande partida e esses jogadores, esses jovens jogadores entregarem um bom futebol mais uma vez e servirem como opção para o elenco no ano de 2026. É isso, galera. Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e aperta o botãozinho de hypar aqui embaixo, porque tudo isso realmente ajuda demais o nosso trabalho, que eu sempre falo aqui. A gente agradece de verdade a todos vocês. Bota nos comentários também quanto é que você acha que vai ser o jogo, se você tá confiante para uma vitória do Botafogo na noite de hoje. Tamo junto, saudações alvinegras, valeu!